dar continuidade aqui à última parte do que nos falta falar em limite de funções, tá? A gente já falou várias vezes sobre continuidade no curso, e eu vou deixar esse último vídeo, eu vou juntar, né, tudo que foi dito num único vídeo, tá bom? Então a gente sabe que em matemática, a gente já conversou sobre isso, né? Se a gente tem uma função e tem um gráfico, né? A gente vai usar a palavra função contínua no seguinte sentido: intuitivamente, né? A gente vai considerar uma função cujo gráfico não tem interrupções. A gente já tinha ilustrado isso, né? A partir de um momento que tem qualquer tipo de interrupção, isso significa dizer que a função não é contínua, ela é descontínua. Então, uma definição formal que a gente deu já no curso, né, nessas últimas aulas, é o seguinte: uma função é contínua, tá, em um número C, se satisfaz as seguintes condições. A primeira dela é que a função no ponto está definida. A segunda é que o limite quando x tende ao ponto existe. E ademais, esse limite da função quando x tende ao ponto é exatamente a f desse ponto, tá ok? Então, para a gente verificar, mostrar que uma função é contínua, observe que a gente só precisa verificar se isso aqui essa terceira condição se é válida, né? Porque observe que se limite de f de x quando x tende a c é f de c, então f de c deve ser definida. E também o limite de f de x deve existir quando x tende a c. Tá ok? Então, de fato, o que a gente precisa é verificar essa condição. Tá bom? Obviamente, se uma ou mais, né, dessas condições não sejam satisfeitas, a gente vai dizer que f é descontínua no ponto C. Tá ok? Então, observação, só para ficar registrado, né? Se uma ou mais das três condições acima não forem, tá, satisfeita ou satisfeitas, diremos que f é descontínua em C. Ou f tem uma descontinuidade em C. Descontínua em C. Tá ok? A gente já viu alguns tipos, né, de limites que existem, que não existem, né? E é interessante a gente observar que podemos sim, algumas vezes, né, ter funções que são descontínuas, mas essas descontinuidades são removíveis, tá? A gente pode removê-las definindo adequadamente o valor de f de c, ou seja, de f no ponto, tá ok? Então isso a gente vai ver nos exemplos, tá bom? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui interessante. Por exemplo, se f de x é o módulo de x, tá? Mostre que f é contínua em todo número real C. A gente já sabe, né, que o gráfico dessa função é exatamente isso aqui, né? Ok? Esse é o gráfico da função.
f de x igual ao módulo de x. Então, observa que a gente não tem descontinuidade no gráfico, né? Então, a gente tem que verificar agora os casos. Se x é positivo, o que é que acontece? Se x é negativo, o que é que acontece com a função, tá? Então, a primeira coisa, se x é positivo, observa que f de x é exatamente x, tá? É exatamente x, tá ok? Contudo, se x for negativo, o que é que acontece? Que f de x é menos x, né? Eu tenho exatamente x menos x, tá ok? Como x e menos x são polinômios, então a gente sabe uma função polinomial é sempre contínua no ponto, tá ok? Como x e menos x são polinômios, tá? Temos que f é contínua para todo real diferente de zero. A gente pegou positivo e negativo. Temos que f é contínua para todo real diferente de zero. Tá? Resta mostrar o quê? Que f é contínua em zero. Tá? Ou seja, o que é que eu preciso? Afirmação f é contínua em zero. Para isso, eu preciso encontrar os limites laterais de f de x em zero. Então, olha lá. Vamos lá. Limite de x tendendo a zero pela direita do módulo de x. Isso nada mais é do que o limite de x tendendo a zero pela direita de x, que é zero, que é o mesmo que o limite de x tendendo a zero pela esquerda. E aqui eu tenho um limite de menos x, quando x tende a zero pela esquerda. Contudo, isso ainda é zero. Tá? Como os limites laterais direito e esquerdo são iguais, então, limite de x tendendo a zero do módulo de x é igual a zero, que é o módulo de zero, que é o f de zero. Logo, f é contínuo em zero. F é contínuo em zero. Tá ok? Vamos fazer agora um negócio diferente. Vamos mostrar as descontinuidades de uma função. Tá? Então, exemplo. Tá? Vamos mostrar as descontinuidades de uma função. Se f de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x, determine as descontinuidades de f. Tá? Então, observa que f é uma função racional. Tá? Uma função racional, ou seja, ela é solução. Observe que f é uma função racional. Isto é, f é uma função g sobre h. Tá? G sobre h. E observa que, como eu tenho f uma função g sobre h, tá? As únicas descontinuidades ocorrem no zero do denominador. O que é isso, né? Então, vamos lá. Isto é, f é igual a g sobre h. Note que as únicas descontinuidades ocorrem nos zeros do denominador h de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. O que é isso? Observa que quando h for zero, essa função é zero. Tá? Essa função é zero. Mas, além disso, não é só
o zero que me causa descontinuidade. Por quê? Por quê? Observe. Vamos ver se a gente consegue fatorar esse polinômio. A gente sabe que zero é uma raiz, tá, desse polinômio, mas será que existem outras? Vamos ver. Note, observe que, olha só quem é x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. Isso daqui eu vou escrever como x, que multiplica x ao quadrado, mais x menos 2, que ainda é x mais 2, x menos 1. Então, os zeros dessa função h de x, então, os zeros são h de x igual a zero, é equivalente a dizer que x tem que ser zero, x pode ser menos 2 ou x pode ser 1, tá? Então, observa que as descontinuidades, portanto, as descontinuidades de f são 0, menos 2 e 1. Tá ok, pessoal? E 1. Ora, mas isso leva a gente a crer, né, que a gente poderia definir um intervalo de tal forma que a gente não tivesse a função f acima descontínua, tá? Função f acima descontínua. Vou colocar aqui para vocês na tela toda. Será que é possível? Então, para isso a gente vai definir agora o que é uma função contínua em um intervalo, tá? Em um intervalo, tá bom? Observa que se eu tiver um intervalo 2 mais infinito, né? 2 mais infinito aqui, eu não teria problema para essa função, tá? Contudo, se eu tiver o intervalo menos 2, 1, mesmo que aberto, observa que o zero é problema nessa função. Tem uma descontinuidade, ok? Então, vamos para uma definição do que é continuidade em um intervalo. Definição. Uma função, seja uma função f, definida em um intervalo aberto. Definida em um intervalo fechado. F definida em um intervalo fechado AB. Tá? A função, a gente já falou isso aqui, como eu decidi colocar um vídeo só sobre isso, só sobre continuidade, então vamos lá. A função f é contínua em AB se é contínua no intervalo aberto AB, em AB, e, além disso, temos que limite de f de x, quando x tende a A pela direita, isso daqui é o f de A, e limite de f de x, quando x tende a B pela esquerda, isso nos dá o f de B, ok? Então, se uma função tem um limite à direita ou tem um limite à esquerda, dizemos que ela é contínua à direita ou contínua à esquerda. Se ela tem os dois limites, então, e além disso é contínua em AB, então a gente diz que a função é contínua no intervalo fechado AB. Tá? Então, exemplo, para a gente aplicar isso aqui, será que a gente consegue mostrar o seguinte? Exemplo. Se f de x for igual a raiz de 9 menos x ao quadrado, vamos ver aqui. Prove que f é contínua em menos 3, 3. Ou seja, no intervalo menos 3, 3. Primeira coisa que não é difícil de verificar quem é a raiz quem é o gráfico, né?
desse meu exemplo, né? Vou colocar aqui o gráfico. Então, o gráfico é simples, né? A gente sabe que o gráfico é uma coisa desse tipo, tá? Deixa eu... Opa! Vamos lá, menos 3. Deveria ser um pouquinho, fazer a mão livre, que eu acho que é o melhor. Menos 3, 3, tá? Ou seja, isso é igual a y raiz de 9 menos x ao quadrado. Ok? Então, isso aqui seria o gráfico, tá? Então, a gente precisa ver o que é que, solução, né? A gente precisa ver o que ocorre, então, né? Já que, observe que o gráfico é dado por x ao quadrado mais y quadrado igual a 9. Tá? Então, vai ser aí um círculo contendo a origem, né? Contendo a origem. Mas vamos ver se a gente consegue resolver essa equação em relação a y, né? Então, a gente sabe, resolvendo essa equação em relação a y, eu recubro, né, a minha função. Então, y, 9 menos x ao quadrado. Ou seja, a gente está no semicírculo superior. Se eu considerar isso, eu tenho todo o círculo. Só que como eu estou considerando somente parte positiva, observa que y ao quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado, que é equivalente a dizer que y é igual a mais ou menos 9 menos x ao quadrado. Então, eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Só que na minha questão, eu estou considerando só a parte positiva. Então, só essa parte aqui de cima, o semicírculo superior, tá? Então, vamos ver aí como é que a gente consegue mostrar, né, que de alguma forma essa função aí ela tem, ou melhor, ela é contínua em menos 3, 3, tá? Menos 3, 3. Perfeito, vamos lá. Observe o seguinte. Vamos pegar um ponto, né? A gente está calculando um limite de x tendendo ao ponto C, e esse C tem que morar entre menos 3 e 3, tá? Então, vamos lá, fazer isso. Se C está entre menos 3 e 3, o que é que acontece? Então, quem é o limite de x tendendo a esse ponto C, tá? Que está entre 3 e 3, menos 3 e 3, de f de x. Isso daqui é quem, pessoal? É o limite de x tendendo a C de 9 menos x ao quadrado. Ora, isso daqui é raiz de 9 menos c ao quadrado, que é o que eu vou denotar por f de c. Tá? F de c. Então, pela nossa definição, f é contínua. F de c é 9 menos c ao quadrado. Então, logo, f é contínuo em c, pela definição dada. Tá? A gente precisa agora verificar os intervalos, ou seja, no intervalo fechado. Então, falta eu ver o que dá certo, o que é aqui, ó, o que acontece com a função aqui, no menos 3 e 3. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos utilizar os limites laterais, né? Então, vamos calcular o primeiro limite. O limite de f de x, quando x tende a 3, aqui pela menos 3, né? Desculpa, menos 3 pela direita, estou no intervalo menos 3, 3. Então, vou chegar a 3 pela direita, menos 3 pela direita e 3 pela esquerda. Então, isso aqui é quem, pessoal? Isso daqui é limite de x tendendo a menos 3 pela direita de 9 menos x ao quadrado, que nada mais é 9 menos 9, que é o zero. Tá? Mas observe, contudo, quem é f de menos 3? F de menos 3 é zero. Tá. Vamos deixar isso guardado aí. Agora vamos ver quem é o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Ou seja, limite tende a 3 pela esquerda. Isso daqui também é 9 menos 9, que é 0, que é o f de 3. Ou seja,
f é contínuo à direita em menos 3 e contínuo à esquerda em 3. Assim, f é contínua à direita em menos 3 e contínua à esquerda em 3. Portanto, f é contínua em menos 3, 3. Ok? Um exemplo simples e prático. E aí a gente está usando inúmeras propriedades, né? A gente está usando aqui que somas de funções contínuas é contínuo, diferenças, produtos e quociente, tá? Leiam a apostila que tem todas essas propriedades que são importantes e que a gente utiliza sempre, tá? Para finalizar, eu vou falar de dois resultados muito importantes. O primeiro é o teorema do valor intermediário, vamos dar um exemplo. E por fim, tá? Para fechar essa parte, a gente vai falar que ver o que é que acontece se uma função é contínua e não tem zeros em um intervalo. O que é que acontece nesse caso, tá bom? Para finalizar. Então, vamos lá. Vamos falar aqui da seguinte propriedade, que eu vou colocar como propriedade. Quero simplesmente mostrar uma aplicação, que é o teorema do valor intermediário. O que é que diz esse resultado? Vamos tentar entender e aplicá-lo. Tá? Teorema do valor intermediário. O resultado diz o seguinte, ó. Se f é contínuo em um intervalo fechado AB, e se W é um número entre f de A e f de B, então existe ao menos um número C, existe C ao menos um número C que está em AB, tal que existe ao menos um número C que está entre AB, tal que f de C é exatamente esse cara que eu disse que está entre f de A e f de B, é W. Tá? É W. O que é que o teorema do valor intermediário diz, né? Ele afirma o seguinte, pessoal, que quando x varia entre AB, né? X está variando entre AB, a função f é contínua, tá? E toma todos os valores entre f de A e f de B, tá bom? A função f que é contínua em AB, ele vai tomar todos os valores entre f de A e f de B, tá? Se a gente for pensar num gráfico, eu vou já escrever aqui ele, né? Um gráfico sem interrupção, tá? A gente pode ver que a gente vai sempre encontrar um ponto entre f de A e f de B. Vamos fazer isso, tá? O que é que isso quer dizer, né? O teorema do valor médio, observe que o teorema, vou botar assim, teorema do valor intermediário, abreviando, afirma que quando x varia entre AB, x varia entre A e B, tá? A função contínua f toma valores entre f de A e f de B, tá? Vamos pegar aqui e fazer um gráficozinho.
Imagina que eu tenho aqui. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu tenho A e aqui eu tenho um F de A. Tá? Aí eu tenho B e eu tenho o F de B associado. E imagina aqui que meu gráfico ele vai de forma sem interrupção, né? O que o teorema está dizendo é que eu vou conseguir sempre né? O teorema diz que existe um C entre A e B, de tal forma que esse F de C é um W que está entre F de A e F de B. Tá? Então, o que é que a gente está vendo aqui nesse gráfico, né? Ó, se considerarmos o gráfico da função é isso aqui. Se considerarmos o gráfico de F, conforme a figura, então, não é difícil perceber, né? Então, para qualquer W entre F de A, W entre qualquer W entre F de A e F de B, tá? A reta, tá? A reta horizontal, vamos escrever ela aqui em vermelho. A reta horizontal, aqui, ó, y igual a w, a reta horizontal com intercepto y igual a w, interceptará o gráfico pelo menos em um ponto, tá? Que é exatamente esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui. Vou pegar aqui, tá? Interceptará pelo menos em um ponto. Deixa eu só clicar aqui para não causar dúvida em vocês, tá? Com FDA, reta horizontal com intercepto, desculpa, y igual a w, tá? A w interceptará o gráfico em pelo menos um ponto, que eu vou chamar isso de P. Tá? Então, ele está dizendo, ao menos um número C de tal forma que F de C é W, ao menos um, tá ok? Como está a figurinha aí. Então, nesse caso, o F de C é o meu W, tá bom? Uma consequência desse teorema, pessoal, é que se F de A e F de B têm sinais opostos, então vai existir um número C entre A e B, de tal forma que F de C é necessariamente zero, né? Então, observe o seguinte, ó, observação, uma consequência é a seguinte, do teorema do valor intermediário, é que se F de A e F de B têm sinais opostos, tá? Opostos, então existe C entre A e B, tá? Tal que F de C tem que necessariamente cortar o zero, tá ok? Tem que ser necessariamente zero. Isto é, F tem um zero em C. Tem um zero em C, tá ok? Então, isso naturalmente você observa fazendo uma figurinha. Vamos observar aqui um exemplo dessa consequência? Ó,
um exemplo dessa consequência é o seguinte. Considere essa função. Menos 3. Ó, observa que mostre que f de x tem um zero entre 1 e 2. 1 e 2. De fato, quem é exatamente f de 1? Se você fizer o f de 1, substituir x igual a 1 aqui, você vai encontrar menos 4. E o f de 2, você vai encontrar 17. Tá ok? Então, a gente está concluindo o quê? Que, por um lado, f de 1 é menos 4, por outro, f de 2 é 17. Então, tem sinais opostos, né? Esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Tá? Então, vai existir um C, tá? Pelo menos um, né? Existe, vamos escrever assim para ficar mais claro. Para ao menos um número real C entre 1 e 2. 1 e 2. O que é que a gente tem? F de C é 0. Isso aqui é teorema do valor intermediário. Ok? Então, isso nos ajuda, de certa forma, a encontrar pontos quando a gente tem mudança de sinal da função entre esses zeros. Né? Então, a gente tem um zero entre 1 e 2, ou seja, recapitulando. A gente tem um zero entre os pontos 1 e 2, ou seja, quando a função começa num sinal e muda para um outro sinal. Ou seja, começou negativa, em algum momento se tornou positiva, então entre esse intervalo, 1 e 2, eu consigo um número, tá, de tal forma que f de c é 0, pelo teorema do valor intermediário. Um exercício para vocês é o seguinte, um exercício que a gente pode tentar fazer na próxima aula é que, na próxima aula de exercício, vamos começar por ela, é que f contínua, tá? E sem zeros em um intervalo. Então, f de x é positiva, ou, então, escrever assim, então, ou f de x é positiva, ou f de x é negativa para todo x no intervalo. Tá? Isso aqui eu vou deixar como exercício e a gente vai discutir isso na aula de exercício. Bem, é isso, pessoal. Então, a gente acaba de juntar todas as propriedades de função contínua em um único vídeo, né? Ou pelo menos uma grande parte que ajuda você entender um pouco sobre funções contínuas. Então é isso, pessoal, e muito obrigado.